sobre o direito positivo que não serve para nada e eu vou cantar uma musiquinha do Raul Seixas. Estou misturando minha maluquez, misturada com minha lucidez. Ah, eu vou cantar, cantar com certeza. Maluco, beleza. Você nunca deveria ter mexido comigo, Bita. Nunca. Nunca. Nem você, nem a Nacudinha, nem a Chechete e nenhuma putinha maconheira e muito menos a bandidagem da Lagoa da Conceição e essa mobilização de pessoas contra a família, inclusive incluindo nossos amigos da igrejinha, né? Porque eles botam a Bíblia debaixo do braço e acham que apoiar tudo que não presta é ser do bem. Nada contra as igrejinhas, mas não há de se perder o foco e há de se colocar as coisas como elas são. Eu vou mexer um pouquinho aqui agora com o quadro, ligar Geni Fernandes, doceira, Jonas Fernandes, que é o pai do de menor, que está envolvido na corrupção, na quadrilha armada que invade a nossa casa. Eu vou falar deste conluio, que é unido com o conluio universitário e com o Ministério Público de Santa Catarina, que é o mais grave. O mais grave de tudo é o Ministério Público de Santa Catarina está envolvido num conluio maioral de todos os tempos, protegendo bandido, aceitando denúncias de bandidos, em vez de proteger as crianças e a família, forjando um sequestro planejado. E como diz o Renato, não perca o seu foco. Vamos voltar lá nas câmeras. Nailde declara em frente à minha casa contra as câmeras. Filma mesmo, eu quero que vai para a rede, eu quero isso mesmo. Entendeu? Para dizer que eu sou muito perturbadora, como ela disse lá na TV, né? Ela tem que cortar a água, vir para esquartejar mamãe e o filhinho. Se mamãe não vai embora, ela já tem um orquestrado para prender o Renato, né? Com a irmã dela perseguindo, é claro. Veja bem o conluio que o Bita armou fez. Isso depois de ele ter colocado uma gangue na minha casa, o seu Bita, com os seus queridos, e ainda não querer investigar aquilo. Ele veio debaixo das minhas câmeras e falou, eles botam câmera mesmo? Eles estão querendo provar a verdade, mas eles não adianta, porque a verdade sou eu sou a inteligência, eu forjo a verdade conforme eu quiser. E aí, ele fala também sobre a lanchinha dele está lá do Lagoa Azul, ele cita o Lagoa Azul. Com a boquinha dele, não é caminha. No dia que ele diz que eu o desacatei, que eu estava no Moçambique. Que provavelmente, né, era orquestrado, saber onde estava essa lanchinha para fazer o orquestrado da arma de uso restrito. Já que das drogas não colaria, porque eu logo fui criando a hashtag do Arquitetos do Cabelo contra as drogadições. Porque nós não somos usuários, não somos simpatizantes disso, sabemos o risco que tem para a construção social e os perigos eminentes que isso traz quando tratado da maneira que o Bita trata, como se fosse chocolate. Os meus próprios amigos da Lagoa da Conceição já falaram para mim na minha cara, muitas vezes, muitos amigos. Tu tens razão, Meg, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Sim, eu investiguei, eu ouvi muitas pessoas, incrível que todas contaram a mesma história.
E elas fecham exatamente com o que eu estou vivendo agora. Exatamente com o uso e abuso da autoridade, o uso e abuso do setor de inteligência. Falou contra as nossas câmeras, se associou com o pior, do pior, do pior que tem, que é Jonas Maconha. Que é Jonas Maconha. Quando o setor de inteligência da Polícia Civil se associa a Jonas Maconha e a um médico legista para forjar coisas como o ataque contra o pai de família que realmente está doente, enquanto que o outro é um baita de um usuário e mais umas cositas mais, que veio aqui provocar, perseguir. No dia do ataque de terrorismo, estava aqui com o filho dele. Certamente, se um de nós tivesse sido baleado pelas armas ilegais deles, eles iam amputar para o menor. Eles iam amputar para o menor, porque é o que menos ia dar de problema. E com isso eu provo a ligação do policial, desse policial, e tem outros, com o conluio de corrupção de menores, que é explícito. Com o conluio do Bita tentando agora amputar o desacato para mim. Mas se o Heleno estava junto, como ele mesmo diz no áudio, se o Heleno vai ter que testemunhar que ele me ofendeu moralmente na frente dele, não tem como dizer o contrário. Se a data que eu teria feito essas coisas, eu só tive 2 contatos com esse homem, como eu tenho dito. Como que ele pode estar usando a estrutura judiciária, sendo um policial civil que deveria proteger as crianças, a família, fazer a ponte para que esses conflitos não existam, em vez de oferecer assistência para mentira? Tudo que eu estou denunciando na net são crimes. Eu não estou difamando ninguém. É diferente se eu tivesse interesse em falar mal dele, se eu tivesse interesse em denegrir ele como ser humano, como policial, e não tivesse nenhuma prova contundente contra ele. Diferente é quando eu tenho um punhado de provas contra ele, da perseguição dele contra mim, e inclusive posso provar que a Universidade Federal de Santa Catarina ou Universidade da Maconha do Direito Positivo está engajada com esse policialesco. Porque não procede partir para cima da mãe de família mediante todos esses abusos da lei que já foram cometidos anteriormente. O dia que ele tentou puxar o Renato, vem que aqui tem para o conluio político, que é o mesmo objetivo dos outros que tentaram puxar o Renato para o conluio, e isso seria promover a desordem familiar, e o Renato não cedeu, veja bem, em nenhum desses momentos ele cedeu para essas pessoas. Porque ele tem consciência que no pior momento dele, quem ajudou ele no procedimento de sair daquela perseguição sanguinária, hospitalária, da medicina ortodoxa foi a senhora Meg. Senhora Meg esteve lá evitando que ele virasse o quê? O mesmo que eles querem fazer com as minhas crianças. É duro e difícil de suportar a pressão que eu estou sofrendo do Estado omisso e opressor por meio desse direito positivo. O abuso de autoridade está extremamente ligado àquela arma implantada lá na lancha. O Fábio Ramos Bittencourt,
que resolveu se associar à quadrilha política, stalking e fofocas, infiltrada na delegacia da Lagoa e no Poder Judiciário, ele só pode já ter pegado a aposentadoria para se associar a um conluio desse tamanho. Independente do que decida a força, eu gosto de deixar explícito que foi negado o acesso a juiz, foi negado o acesso ao Poder Judiciário desde a data da gangue implantada na casa do Coquinha. Que daquele momento em diante, tudo foi difícil para nós, contando a juíza grávida, que no dia 5, quando eu fui lá para fazer o depósito judicial do próximo aluguel, me obrigou, veja bem, me obrigou a desocupar aquele imóvel, porque ia ser melhor para minhas crianças. E ela é testemunha fiel e prudente que também conhecia o conluio. E vai ter que se explicar. Mediante o direito internacional, mediante a ter usado o direito positivo contra uma mãe de família lúcida, cuidando da sua família, estando à frente, por causa que o Renato estava sobre os cuidados, tocando feira, tocando salão, tocando tratamento paralelo, que não foi dado nenhum momento pelo Estado de Santa Catarina, e a Justiça trabalhando em contra a família, com objetivo de omissão, de ostracismo judicial, de perseguição política, e as gangues de medula óssea só ali, ligando até no posto de saúde. Aí quando eu fui lá no CEPOM para ligar, aí não atendiam. Teve toda essa perseguição aí, que atentou contra a minha vida, além das gangues, e agora a repetição de tudo isso, como eu tenho demonstrado, de atentados contra a integridade da família e a vida da família. Eu estou aqui, estou só lendo os autos aqui, ó. Para fechar o vídeo, todas as confusões instauradas na costa da Lagoa contra a família foi usando um distintivo, foi usando informação privilegiada, foi usando o setor de inteligência e passando essas informações para quem não tem a mínima noção do que fazer com elas. E dando autonomia para bodes expiatórios, fazer procedimentos inescrupulosos e terroríficos, usando boletim online ou até na comunidade, como tantas vezes eu tenho sido jurada de morte e não posso sequer usar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, porque tudo que eu descrevo no boletim online, naquele ano que essas coisas estavam acontecendo, o funcionário público dizia que as minhas palavras eram sem pé e sem cabeça, como se eu fosse maluca de estar denunciando drogas na Costa da Lagoa, como se isso não existisse por aqui. Será que estavam protegendo quem coloca toda essa porcaria, essa drogadilândia aqui? Será que estavam ou não estavam? Na pessoa de quem que estavam protegendo? Exatamente do setor de inteligência que estava me atacando, como eu tenho denunciado em inúmeros vídeos através da internet. E reforço nesse vídeo agora, que precede a audiência que eu vou ter com esse camarada aí. Com esse camarada cara de pau.
cara de pau que se a polícia fosse séria, se o judiciário fosse sério, jamais ia ter uma audiência. Jamais ia ter uma audiência nesses padrões, nesse desnível do direito positivo. Que é o que eu estou dizendo, que já não funciona para mais nada, só para proteger tudo que não presta. Prepara o bolso, Bita, que vai custar caro ter me chamado de bomba, de bucha, de tudo isso. Muito, muito, muito careza. Beijinho, beijinho, pau, pau.